Muito bom dia para você, meu irmão, minha irmã. Nosso evangelho hoje está em João, capítulo 8, dos versículos 48 ao 59, e essa perícope se chama Jesus e Abraão. Jesus é questionado tem uma conversa aqui com os fariseus e os chefes judeus, e ele aqui é questionado, né? Eles dizem assim: por acaso não temos razão quando dizemos que você é samaritano e está dominado por um demônio? E aí Jesus diz que não está dominado por demônio algum, mas que segue os ensinamentos do Pai, de Deus que o enviou. Não busca elogios humanos, mas sim daquele que o enviou, que é realmente quem importa, quem interessa. E aí, ele, citando Abraão aqui, diz que Abraão aguardava ansiosamente, né? Aguardava o dia da sua vinda, ou seja, da materialização de Deus, né, de Yahvé, da divindade, com quem Abraão caminhou durante a sua vida. E quando essas pessoas ouvem aqui Jesus falar isso, eles pegam em pedras para atirar pedras em Jesus. Ele acaba fugindo nessa ocasião. E eles falam assim: você não tem nem 50 anos, e como viu Abraão? E é nesse momento que eles ficam revoltados com Jesus, porque Jesus diz: antes de Abraão, eu sou. Ou seja, ele está dizendo assim: antes de Abraão, eu sou, que era a forma como Yahvé se apresentava no Antigo Testamento, como ele se apresentou a Abraão. E aquelas pessoas, ao ouvirem algo que não gostaram, ficaram revoltadas com Jesus. Aqueles homens ficaram revoltados com Jesus, porque eles tinham a sua forma de crer, a sua forma de enxergar. E nós, hoje, nos deparamos muitas vezes com cristãos dessa forma. São cristãos que estão extremamente apegados às suas raízes doutrinárias. Estão profundamente apegados aos seus costumes. Estão profundamente apegados à sua forma de viver, supostamente, muitas vezes, viver o Evangelho. Viver o que eles julgam ser o cristianismo. E a verdade não é uma doutrina. A verdade não é uma forma de viver. A verdade não é um uso, um costume, algo assim. A verdade é Cristo. E quando se procura viver Cristo, muitas vezes isso vai de encontro com doutrinas, com usos e costumes, com formas que as pessoas enxergam como é viver o Evangelho. Principalmente quando nós falamos de pessoas moralistas, pessoas legalistas, como eram esses homens aqui. Então, muitas vezes você vai se deparar na sua caminhada com pessoas que vão querer que você viva a Cristo da maneira delas, da maneira como elas enxergam que é isso. Ou seja, de maneira carismática, tendo dons, visões, supostos batismos com o Espírito Santo, etc, etc, etc. E vão dizer que se você não for daquela maneira, você não estará vivendo Cristo. Ou vão colocar o testemunho como o principal fator de Cristo na vida das pessoas. Então, vão querer que você siga uma série de regrinhas, vão querer montar listas de pecados, isto pode, isso não pode. E se você por acaso estiver fora de um desses padrões comportamentais estipulados por eles, eles vão dizer que você não está vivendo Cristo. Ou vão querer te colocar numa caixinha qualquer doutrinária. Não, porque a igreja una santa diz isso, não, porque a minha igreja histórica diz aquilo, não, porque a igreja do movimento pentecostal diz isso, diz aquilo, cada um puxando para o seu lado, dando mais valor à doutrina do que à verdade. A verdade é uma palavra encarnada, a verdade é um homem que viveu, que pisou aqui nessa terra e cujo registro dos seus atos está descrito aqui nos evangelhos. A verdade é viver Cristo. Nada dessas outras coisas é a verdade. Essas coisas podem conter verdades. Elas podem ajudar as pessoas a viver na verdade, mas elas não são a verdade. Uma vez que eu compro briga por essas coisas, eu estou deixando de viver o Logos.
eu estou deixando de encarnar, de espelhar aquele que veio para nos indicar o caminho, que veio deixar um rastro, né? Abrir a vereda para que nós pudéssemos passar, que é Jesus Cristo, aquele que veio para ser imitado. Então, essas pessoas vão querer como que pegarem pedras para atirar em você. Mas não desanime, não esmoreça. Peça sempre a Deus com sinceridade que através do Espírito Santo Ele use você e faça com que você viva, encarne e seja como Cristo no seu dia a dia, nos seus relacionamentos, na sua vida, que você seja como Cristo na sua igreja. E, tendo fé e se colocando na vontade de Deus, isso irá acontecer. Creia e peça dessa forma, não se permita ser desmotivado, desanimado e, quem sabe até, entre aspas, corrigido, né? Porque essas pessoas não estão corrigindo, elas estão na realidade ensinando coisas erradas, né? Desviando o foco. Mas não desanime quando, se por acaso uma coisa dessas acontecer com você. Peça sempre a Deus com fé para que Ele te coloque no caminho da perfeição, para que Ele faça com que você se torne de fato um espelho de Jesus Cristo. E assim você estará, como Jesus aqui esteve, agradando ao Pai, recebendo elogios do Pai, como Jesus recebeu aqui, conforme Ele nos diz nesse trecho que nós lemos, que nós estamos refletindo hoje. Deus abençoe você. Até amanhã.